Vamos lá, mais uma aula. Hoje sobre evidências de auditoria. Só 32 cards, tá? A partir daqui, eu acho que essa daqui são as últimas duas grandes aulas. Não, mentira, ainda tem essas duas aqui. O resto é tudo mamão. Então bora lá para evidências de auditoria, um tema bem tranquilo que eu vou abordar com vocês aqui. Então, evidência de auditoria, o que que é isso? Essa tal de evidência de auditoria? Evidência de auditoria é aquilo que o auditor vai obtendo durante a auditoria, processo de auditoria, que vai ajudar ele a fundamentar as recomendações, as conclusões, elaborar o relatório, entendeu? É parecido com uma prova, entendeu? Uma evidência do que está acontecendo ali. Então, evidência de uma situação relevante na elaboração das demonstrações contábeis, evidência de uma fraude, evidência de um erro, evidência de um risco, entendeu? E todas essas evidências são informações, né? São informações que vão ser utilizadas no relatório, nas recomendações, enfim. Deu para entender? Então não é um conceito difícil, é um conceito até bem intuitivo. E aqui está o conceito dele. Ó. Aquilo que fundamenta o relatório do auditor são suas conclusões para a opinião, entendeu? Então as evidências são justamente essas conclusões que vão fundamentar aquele relatório. Uma espécie de prova. E aqui, gente, a gente vai ter a parte mais importante, que são as características dessa informação. Então, existe uma diferença sutil no conceito da auditoria interna para a auditoria independente, mas não é tão grande. Mas eu botei aqui só para vocês se acostumarem com o texto, tá? No caso da evidência de auditoria interna, tá? Mas o que realmente vai diferenciar aqui, que são os dois principais, que é a informação adequada e a informação suficiente, é que a informação adequada é a medida da qualidade, grave essa palavra, que é a palavra-chave aqui, qualidade da evidência, enquanto a informação suficiente é a medida da quantidade da evidência de auditoria. Aqui ele coloca um texto um pouco diferente, porque, como eu falei, está no contexto de auditoria interna, né? Toda vez que for sobre auditoria interna, eu vou fazer questão de botar aqui, ó, auditoria interna, dois pontos para poder, né, especificar. Então, aqui o texto, ó, aquela que propicia melhor evidência alcançável. O que seria essa melhor evidência alcançável? A medida da qualidade da evidência, por meio do uso apropriado das técnicas. E o que seria uma informação relevante? Novamente, no contexto da auditoria interna. Informação relevante, geralmente ela é menos cobrada, tá? Não tem uma incidência tão alta quanto essa dualidade adequada e suficiente, mas ela também é cobrada. E por que ela está com essa flag vermelha? É porque ela causa dúvida entre a relevante e a útil. E geralmente lembrar da útil é melhor, porque o que é útil? Útil é aquilo que serve, né, para atingir um objetivo. Justamente nesse sentido, a informação que é útil para o usuário dela, no contexto da auditoria interna. Quem é esse usuário? A administração. Então é aquela que ajuda a administração a atingir seus objetivos e metas. E a informação relevante é aquela que ajuda o auditor na elaboração do relatório, tá? Então é aquela que fundamenta as recomendações do auditor. Então ela é boa para o auditor, entendeu? Então a que dá suporte às conclusões e recomendações da auditoria interna é relevante. E a útil é aquela que auxilia a entidade a atingir suas metas. Então esse raciocínio que eu gosto de desenvolver, tá? E aí eu entro aqui no conceito mais básico, que foi o que eu apresentei primeiro, que é a informação suficiente, medida da quantidade, palavra-chave aqui, e enquanto a adequação é a medida da qualidade. Então, palavra-chave aqui, qualidade da evidência. Quanto melhor a qualidade, menos, ou seja, menor a quantidade, que pode ser necessária de evidência de auditoria. Isso aqui é verdadeiro. Então, quando eu tenho uma evidência muito boa, pode ser que eu não precise de tanta evidência. Mas a recíproca, o inverso, não é verdade. Quando eu tenho muita evidência, eu posso compensar com muita evidência a falta da qualidade da minha evidência? Eu não posso. Então, eu ter uma evidência com uma qualidade muito boa pode me levar a precisar de menos evidências, verdadeiro. Porém, como eu estou mostrando aqui, é verdadeiro. Porém, eu ter uma quantidade muito alta não vai me levar a ter uma menor qualidade. Não é uma desculpa para eu ter uma menor qualidade da minha evidência. Então é falso aqui. Entenderam? A ausência de informação constitui uma evidência? Sim. Dificilmente alguma coisa não vai ser evidência de auditoria. Então pode ser a própria informação, pode ser a ausência dela, pode ser um erro, pode ser uma fraude, pode ser tudo está certo,
é uma evidência, então tudo isso aí vai ser usado pelo auditor. Então, se ele obteve a informação, muito provável que ele vai utilizar. Muito difícil ter alguma coisa que não vai ser usada como evidência. Que não pode ser usada. Não que necessariamente vá ser usada, mas que não pode ser usada, entendeu? Então, a ausência de informação pode constituir uma evidência? Sim, também pode constituir. A informação obtida de uma fonte externa é mais segura do que a obtida internamente na entidade auditada. Isso aqui é verdadeiro também. Aumenta a confiabilidade. Então a gente está falando de confiança. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês me perguntarem quanto eu tenho na Nubank, eu vou querer falar que é mais, né? Eu tenho interesses ali. Mas se vocês perguntarem direto para a Nubank através de uma medida judicial, ela vai dizer exatamente qual é o valor que tem no meu Nubank. Entendeu? Uma fonte externa. Então, geralmente a fonte externa é mais segura por isso. Entendeu? Então, quando ele fala de fonte externa, gente, não é que a fonte externa está falando sobre a entidade de uma coisa que não tem nada a ver. Não, ela está falando de uma coisa que ela sabe. Então, por exemplo, se eu faço uma compra lá do Mercado Livre, se vocês forem, por exemplo, auditores fiscais, e vocês vierem me perguntar e eu estiver sonegando, eu vou dizer que eu não fiz a compra. Mas se vocês perguntarem direto para o Mercado Livre, é bem mais provável que ele fale exatamente qual foi o produto, valor, quantidade. Entendeu? Então aumenta a confiabilidade, sim, dependendo, obviamente, de quem é essa fonte interna. A confiabilidade da evidência de auditoria gerada internamente é maior quando os controles relacionados, incluindo os controles sobre a elaboração e manutenção, impostos pela entidade, são efetivos. Então, a confiabilidade da evidência é maior quando os controles são efetivos? Sim. Se os controles não estiverem funcionando, a informação, a confiança da evidência de auditoria gerada internamente cai, entendeu? Então, os controles da entidade têm que estar funcionando bem para poder aumentar justamente essa confiança naquela evidência. Verdade. Qual a evidência de auditoria mais confiável? A evidência obtida indiretamente ou diretamente pelo auditor. Vou explicar primeiro o que é esse indiretamente. Como a gente vai ver mais para frente, o auditor ele pode usar o trabalho de outros profissionais. Inclusive, o auditor independente pode utilizar o trabalho do auditor interno, entendeu? Então, eles podem utilizar fontes de informação de auditorias passadas. Então, todas essas evidências estão sendo obtidas de forma indireta. E o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que a informação obtida pelo próprio auditor é mais confiável. E isso é verdade. Diretamente é mais confiável. Na verdade, ele está perguntando qual dos dois é, e a direta é mais confiável, entenderam? Então, obtida diretamente é mais confiável. Qual a evidência de auditoria é mais confiável? A obtida em forma de documento escrito ou verbal. Documento, né, gente? Bem intuitivo também. A evidência de auditoria fornecida por documentos originais. Documento original é mais confiável do que a evidência fornecida por cópia, fotocópia, documento digitalizado. Original é mais confiável, né? Então, verdade, original é mais confiável. A evidência analítica contempla o quê? Informações geradas a partir de outras evidências, geralmente envolvendo cálculos, comparações ou síntese. Basicamente, essa evidência analítica, o procedimento analítico, são procedimentos envolvendo ali comparações, uma análise. Pensem numa análise. Então, cálculo, comparação, como é que se chama? Decomposição de valores, síntese, comparação. Tudo isso envolve processo analítico. Então, isso é verdade. Contempla informações geradas a partir de outras evidências. Esse processo analítico, verdadeiro. Quanto à evidência de auditoria em relação à indagação e suas respostas, devem ser formais e por escrito. Isso aqui é falso, tá? Esse devem aqui torna incorreto. Essas evidências relacionadas com indagação, elas podem sim ser orais. Tem um outro caso que eu lembro, não sei se esse meu raciocínio está certo, mas eu acho que, mesmo ela sendo inicialmente oral, posteriormente ela tem que ser documentada. Né? Então, sim, pode ser oral. Porém, eu acho que tem que ser documentado depois, o que torna essa afirmativa aqui especificamente falsa. Ele fala que só pode ser formal e por escrito, mas é falso, pode ser oral. Quanto à evidência de auditoria em relação à indagação e suas respostas, a avaliação das respostas, as indagações, é parte integral do processo de indagação, verdade? Constitui a pergunta, a gente vai receber a resposta e a gente tem que avaliar isso ali para poder obter as evidências, né? Enfim, emitir conclusões, recomendações, se for necessário, então é verdadeiro.
parte fundamental, esse processo de avaliação das respostas das indagações, do processo de indagação. A evidência documental refere-se a dados registrados em papel ou meio magnético. Geralmente os caras tentam confundir no sentido de falar que só pode ser em papel. É falso, pode ser meio eletrônico, pode ser papel, pode ser meio magnético. Aqui, quando ele fala meio magnético, ele está generalizando para meios eletrônicos. Né? Então, é verdadeiro. No caso, um card falso seria se dissesse que pode ser só em papel, ou que só pode ser em meio eletrônico, magnético, que não pode ser em papel a evidência. Entendeu? Então pode ser nos dois, entendeu? Geralmente, qualquer a evidência de auditoria, assim, ela pode ser obtida em qualquer meio, praticamente. A evidência de auditoria abrange informações que sustentam e corroboram as informações da administração, informações que contradizem tais informações. Mesma coisa que eu acabei de falar. Então, pode ser uma informação que fala que o que está sendo analisado ou que foi elaborado, divulgado, enfim, está certo? Pode. Pode ser uma que diz que não está certo? Pode. Todas as duas seriam evidências de auditoria. Né? Então, verdadeiro. A evidência circunstancial demonstra um fato que pode levar a outro e não é suficiente para sustentar um achado de auditoria. Verdade. Circunstancial aqui, eu entendo, é bom sempre conhecer todos esses conceitos paralelos que caem menos, mas que podem sim cair nas provas, tá? Então, circunstancial aqui é uma coisa assim meio passageira, temporária, que está ali naquele contexto. Então, aqui ele apresenta o conceito que é dado pela norma. É um fato que pode levar a outro fato e não é suficiente para sustentar um achado. Entendeu? Então, aqui, ó, tem todas as características, tá, das evidências. A gente tem a evidência conclusiva, se vocês quiserem dar uma lida, tá? A gente tem a evidência direta, circunstancial, também conhecida como indício, que demonstra um fato que pode levar a outro fato não é suficiente para sustentar um achado. A evidência conclusiva constitui sozinha a prova absoluta dos fatos e das circunstâncias que informam. Então ela já acaba ali, ó, resume, então uma prova absoluta dos fatos. E a evidência direta, que comprova diretamente um fato, sem que seja necessário elaborar suposições, teses, enfim. Evidência corroborativa, que serve de suporte para outras evidências de forma a torná-las mais confiáveis, relevantes e úteis. Sempre dá uma boa dar uma olhada no extra, tá, gente? Eu acho que a única que eu abordo é a evidência circunstancial, mas é bom dar uma lida para, né, ver as outras possibilidades. Talvez até eu faça card depois sobre isso aqui para concluir, né, complementar o assunto agora que eu já terminei e colocar como um extra ali, né, para ser visto depois. O que são distorções não corrigidas? São aquelas distorções que foram identificadas pelo auditor e a entidade não fez nada, não corrigiu. O auditor detectou e não foi corrigida pela administração. O que é a distorção factual? Distorção factual é aquela que, eu vou olhar aqui o conceito para me ajudar, é aquela que não deixa dúvida, entendeu? Então ela não dá margem para contra-argumentação, para dúvida no geral. Conceito bom também. Cai pouco, mas é um conceito que é bom ter. O que é distorção de julgamento? É uma distorção no julgamento da administração na hora de elaborar, divulgar as demonstrações. Decorrente de julgamento da administração, incluindo aqueles relacionados a reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das decisões. O que é distorção projetada? Essa distorção projetada, geralmente, ela está no contexto do quê? De uma amostragem. Então, o auditor coleta a evidência e ele coleta dentro de uma amostra. Essa distorção, essa evidência, ou distorção que ele identificou naquela amostra, ela vai ser projetada para o resto da população. Então, ele não tem, assim, certeza, entenderam? Que isso ali está acontecendo. Ele envolve um risco, uma tomada de decisão, por culpa da falta de tempo, mas ele projeta o que está naquela amostra para o resto da população. Então, isso aí é distorção projetada. É a melhor estimativa do auditor, uma estimativa apenas, de distorção em população. Tá vendo aqui, ó? A distorção, uma estimativa da distorção na população, envolvendo a projeção de distorções identificadas em amostras. Entendeu? Então tá nesse contexto aí da amostragem que a gente vai estudar depois. As informações que fundamentam os resultados de auditoria, denominadas evidências, podem ser utilizadas mesmo no caso de conterem erro. Verdadeiro. Uma questão aqui complexa, tá? Caiu numa prova, então eu tenho que trazer para vocês, mesmo que seja uma coisa assim chata, mas é isso. E o raciocínio que eu vi justificando foi esse daí, ó.
da redação que eles botam, né? Evidência de auditoria, independentemente se causada por fraude ou erro. Achei a justificativa bem ruim, mas é bom decorar, tá, gente? Mesmo que contenha erro, a evidência pode ser utilizada. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas é bom sempre ter em vista assim, as redações bizarras colaboradas pelas bancas. A categoria de relevância de determinada evidência encontrada pela auditoria depende da natureza dos procedimentos adotados para obter a evidência. Verdadeiro. Aqui tem que decorar. São dois, eu acho que são dois. Enfim, a relevância da evidência depende sim dos procedimentos adotados para obter a evidência. Verdadeiro. Aquilo que fundamenta o relatório, a gente já viu, né? E agora ele vai repetir basicamente a evidência de auditoria, informação que propicia melhor evidência alcançável, qualidade da informação, adequação, adequada, suporte às conclusões e às recomendações, relevante, que auxilia a entidade a atingir suas metas, útil, medida da quantidade, suficiência, medida da qualidade, adequação. Então, uma aula tranquila e vejo vocês na próxima aula. Aproveitem esse deck aí, galera. Deckzinho bom, hein? E cai nas provas, nos conceitos que estão aí.